Mushu. Desperte. E nos conte qual é a relação entre autocuidado exagerado e autopunição. Nós vamos falar sobre isso hoje e linkar isso com a Mulan, já que eu prometi pra vocês que a live de sábado traria mais uma historinha da Disney. E deixa eu dar um oi pra todo mundo que entrou aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto sério, bem sério na verdade, então eu trouxe todo o meu humor aqui, todo o meu stand-up de sábado, pra que a gente deixe isso um pouco mais leve. Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse assunto, para que vocês reflitam sobre vocês, sobre o momento que vocês estão passando, sobre como foi 2020 em relação a isso, e sobre como as pessoas que vocês mais amam, as pessoas com quem vocês se relacionam, tiveram como passar por esse momento, né? Se elas tiveram apoio para passar por esse momento. Essa era a frase mais correta. Então, eu quero falar sobre pressão emocional. Se a pressão emocional tá grande demais, a pessoa precisa verbalizar isso. Ela precisa ter como falar sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as causas e sobre como apoiar essas pessoas, sobre como que a gente pode criar socialmente um ambiente de maior confiança. Porque isso significa que a pessoa ela tá pedindo ajuda. E nós podemos sim ajudar. Mesmo que nós não sejamos psicólogos, mesmo que nós não sejamos coaches, enfim, mesmo que a gente ache que não dá pra fazer nada, sempre dá pra acolher, sempre dá pra apoiar, sempre dá pra ouvir. A gente falou bastante sobre isso ao longo dessas lives. E com um pouco de tempo, conseguir ir direcionando a pessoa pra ajuda que ela precisa. Num primeiro momento, o que a pessoa precisa é sentir acolhida, a pessoa precisa conseguir sentir aceita dentro da dor dela, ela precisa conseguir verbalizar isso, sem ser criticada, sem ser julgada, sem que alguém dê uma solução pro problema dela de imediato. Muitas vezes ela já passou por aquela solução, ela não tá querendo aceitar aquilo. Ela tá tendo um diálogo interno difícil e a gente consegue ajudar. Então, o que acontece? Experiências emocionais muito angustiantes, elas causam muito sofrimento. E cada pessoa tem a sua experiência emocional muito angustiante. Muitas vezes aquilo que é muito difícil pra mim não é tão difícil pra você. E aí a gente cai no que falamos sobre empatia aí mais de uma vez. A experiência de um é de um, a experiência de outro é de outro. Só que a gente consegue sim perceber que o outro tá passando por algo que é difícil pra ele. E que talvez seja fácil pra você, só que você pode apoiar ele nesse caminho, certo? Então, deixa eu dar uma relembradinha aqui, que a gente já tá na nossa, acho que 19ª live, né? Ai, tá quase acabando, gente. Eu vou sentir saudades aqui das nossas lives diárias, talvez elas não acabem, tá? Se eu, sei lá, não quiser acabar com elas, porque eu posso. Aquela bem louca. Já aqui tem um chilique emocional. Não, tá tudo bem, calma. Mas vamos lá, nós falamos ao longo desse tempo de empatia, nós falamos de traumas, nós falamos de cultura hostil, que nos leva a ter que olhar mais para nós mesmos, a desenvolver mais esse egoísmo. Nós falamos egoísmo exacerbado, né? Egoísmo demais. Porque um pouquinho de egoísmo é importante. Se você não cuidar de você, não consegue cuidar do outro. Só pra gente deixar claro. Nós falamos sobre saber ouvir o outro, né? E não simplesmente escutar o que ele tá falando, né? Saber acolher aquilo que tá vindo. Falamos sobre fórmulas que não são para todos. E isso é muito importante, especialmente na live de hoje, porque uma das causas de autopunição muito, muito frequentes é essa ideia de que a gente tem que corresponder a um certo estereótipo social e que, por exemplo, todos os empresários acordam às 5 da manhã e correm, todas as pessoas fitness comem certa coisa, enfim, toda essa ligação muito estreita que se faz sobre todo mundo faz tal coisa é muito delicada e a gente precisa olhar pra isso pra não machucar as pessoas. Então, sugerir que algo que você faz pra você e que você acha bom será bom pra todo mundo é uma sugestão. Agora, forçar métodos iguais pra todos, isso é muito cruel. Isso é muito complicado, porque as pessoas têm estados emocionais diferentes e isso faz com que, na verdade, a maior parte das pessoas se incomode com métodos. Então, aí eu falo pra vocês aqui uma coisa muito legal, falo, ó, pessoal, se vocês quiserem fazer uma meditação todo dia, uns 5 minutinhos, isso faz muito bem. Vocês já estão tão irritados com todas as coisas que vocês ouvem, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso o dia inteiro, que o meu conselho fica
jogado de lado, aí fica na caixinha daquilo que todo mundo fala, que é igual para todo mundo. Então é importante que a gente tenha cuidado com essas fórmulas que são iguais para todo mundo, que funcionam para todo mundo do mesmo jeito. E nós falamos sobre reconhecer depressão. Então nós falamos sobre alguns pontos que fazem com que a gente consiga perceber que a pessoa não tá legal, que a pessoa tá precisando de uma ajuda, às vezes tá precisando de um colo, sabe? Uma atenção maior, um apoio ali de quem tá do lado. E às vezes é só isso, às vezes a pessoa só precisa que você escute um pouco, só precisa que você esteja lá um pouco pra ela, e ela mesma vai conseguir dialogar com aquelas questões dela. Se não for o caso, aí ela vai pedir ajuda. E deixa eu dar oi aqui, pessoal que entrou. Passei por isso essa semana. Então eu espero que a live de hoje ajude, né? Te ajude a ajudar, né? Te apoie a apoiar, porque essa é a vontade que a gente tem sempre quando passa um conhecimento, ou enfim, abre uma discussão. 2 pessoas aflitas chorando muito. Não é simples, né? Não é simples mesmo. Nos áudios ainda. O que acontece? No áudio você não consegue nem interromper a pessoa, né? Você consegue, para de chorar. É mais difícil quando você tá ouvindo tudo, né? A pessoa tá descarregando. E depois você tem que reagir. Na maior parte das vezes, meu conselho é: ouça. Muitas vezes, gravar o áudio era só o que a pessoa precisava. Claro que é importante que você responda, né? Alguma coisa pra pessoa, não deixar ela lá no vácuo. Mas eu respondo com muita frequência, assim, olha, eu percebo que você não precisa de um conselho, né? Você mesma tá fazendo esse diálogo. Se eu puder, eu tô aqui, continua falando, tira de dentro, verbaliza, tira, grava o áudio, chora. Pra nós é difícil de ouvir, às vezes é angustiante, só que pra pessoa alivia muito. Passou uma nave espacial aqui na minha rua. Meu Deus, que angústia. Eu só conseguia falar coisas positivas pra tentar fazer com que a pessoa veja o quão importante ela é. Que lindo. Eu acho que é isso que a pessoa precisa mesmo. Ela precisa se lembrar que ela tem valor, né? E que... Eu sempre fico pensando nisso. Eu acho que quando a pessoa pensa que pelo menos pra alguém no mundo, pra uma pessoa no mundo, ela faz a diferença, ela já elimina muito dos pensamentos negativos. Então, se nós pudermos ser essa pessoa, né? Essa pessoa que diz, olha, pra mim, você é importante. E já faz toda a diferença do mundo. É bem, bem especial, sim. São formas da gente conseguir reagir a isso, não sendo aí profissionais de saúde, enfim. E sem também se sentir obrigado a dar o conselho certo, né? Às vezes a gente fica com medo, fala, o que eu falo, gente? Se você falar com carinho, se você falar com amor, desejando mesmo que aquilo sirva pra pessoa, com certeza ela vai perceber isso, porque nós somos inconscientemente antenados em tom de voz, em intenção. A gente percebe quando a pessoa tá realmente querendo apoiar, ou quando a pessoa tá querendo se livrar de você ali, tipo assim, te dei uma solução e tchau daqui. Porque muitas vezes, isso é importante ser dito, muitas vezes a sua dor é a dor da pessoa. E aí a pessoa não tá conseguindo te ouvir. Então, eu normalmente falo aqui quando você é o amigo apoiando, mas quando você for o amigo apoiado, depois que você passar pela dor, você vai conseguir pensar sobre isso. Então, no meio da dor não vai dar. Mas se você estiver ouvindo agora, depois de ter passado por algo, e algum amigo seu não soube te apoiar, volta lá, se você já tá conseguindo falar sobre isso, e veja se aquele amigo não tá passando por aquela dor. E por isso que foi difícil pra ele, porque quanto mais você falava, mais batia na dor dele, que ele tá negando, que ele tá querendo esconder, que ele não tá querendo falar. E aí você tava mexendo com aquelas coisas dentro dele. Isso acontece. Então, assim, nós falamos sobre questionar nossa programação inicial, né? Então, nós passamos 2 dias aí falando sobre robótica, sobre PNL e sobre a forma como nós temos poder, sim, de revermos aquilo que a gente já passou, revermos como que essas experiências foram gravadas no nosso código, né? Na nossa escrita de código, e como que a gente está respondendo de forma automática a certas situações. E nós falamos sobre revisitar isso, sobre reorganizar o nosso armário ali mental, porque tudo isso é muito importante para que a gente se livre de um sentimento chamado culpa. E antes de mais nada, antes de dar sequência aqui, eu quero ler para vocês o textinho que eu separei, que hoje, curiosamente, comecei a falar desesperada, e passei por ele. E como a live de hoje é sobre a Mulan,
eu vou ler pra vocês um trechinho de uma das músicas que tá no filme. No filme ele canta só um pedacinho, eu trouxe a letra toda pra gente falar um pouquinho sobre ela. Então olha só o que ele diz. Olhe pra mim, eu jamais serei a noiva perfeita ou a filha perfeita. Pode ser que eu não esteja destinada a esse papel? Agora eu vejo, se eu for realmente quem eu sou, partirei o coração da minha família. Quem é essa garota que eu vejo olhando diretamente pra mim? Por que o meu reflexo é alguém que eu não conheço? De algum modo, não consigo esconder quem eu sou, mesmo que eu tente. Quando o meu reflexo irá mostrar quem eu sou por dentro? Como eu rezo para que esse momento chegue? Eu não posso ser eu mesma e alcançar as suas expectativas. Algum dia eu descobrirei uma maneira de ser eu mesma e orgulhar minha família. Eles querem um doce carneirinho. Ninguém sabe quem eu sou. Haverá uma eu secreta que sou obrigada a esconder? Devo fingir que sou outra pessoa o tempo todo? Quando o meu reflexo irá mostrar quem eu sou por dentro? Então, a Mulan, ela vive esse dilema. Então, ela não encaixa nem no feminino, nem no masculino. Ela não se enxerga a noiva perfeita ou a filha perfeita, como a sociedade dela define que tem que ser, né? Só que ela também deseja aquilo. Então, ela acaba ficando num meio termo muito difícil de lidar. E ela, quando ela olha pra ela não consegue identificar quem ela é. Ela tem parece que tem um pedaço dela que é secreto, que só ela conhece, que ninguém vê e que ela quer mostrar pro mundo. Só que ela também não quer abandonar a imagem que o mundo tem dela, porque aquela também é ela. Então, ela vive essa problemática de ter meio que duas metades. Então ela se enxerga como se ela fosse duas e como se uma parte dela não tivesse o direito de existir, né? Como se essa parte dela fosse trazer desonra para a família ou fosse trazer, enfim, como se fosse uma ofensa, né? Como se ela fosse ofender a família dela por viver aquela parte. E aquela parte dela é justamente a parte dela que torna ela única e que torna ela valorosa para ela mesma. Então, é uma parte que, se ela deixar de lado para cumprir as exigências da sociedade, ela sofre. E se ela sofre, ela diminui a autoestima, diminui o valor que ela sente, né? Porque aí não é como se ela fosse uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira. Ela é uma metade e ela não consegue crescer. E aquilo que ela deseja continua ali lutando, porque a parte não vai embora, né? Tipo, você não pega e joga ela no dia, deixa eu jogar aqui no lixo essa parte. Ela fica lá lutando pra existir. E aí é que é super divertido o filme, traz aquela parte da casamenteira, né? Que ela vai na casamenteira e daí fica toda desastrada. E aí ela tenta usar estratégia, que é a parte dela que não serve muito bem pra sociedade lá da época, a inteligência dela, né? E dá mais errado ainda, porque aqueles dois mundos não se relacionam, né? Não coexistem. Só que ela também não é rebelde, né? A gente vê que ela não renega aquela parte. Ela quer casar, ela quer ser filha, ela quer ser uma mulher. Só que ela quer ser do jeito dela e ela quer que as pessoas aceitem ela do jeito que ela é, por quem ela é. E isso é bem lindo, assim. E ela sempre pensa nessa criatividade, né? Nessa inovação. A Mulan é super criativa, super inovativa. Ela tá sempre olhando para as coisas como elas poderiam ser e tentando imaginar como que ela pode fazer para não ter que se encaixar nesses papéis. Porque ela não quer nem ser obrigada a ser aquilo e também não quer ser o contrário daquilo. Ela quer um equilíbrio que existe ali na mente de possibilidades dela, né? O equilíbrio entre o lado masculino e o feminino de uma pessoa. Arrumadas em fileira, uns a casamenteira. Ai, gente, é muito boa essa música, né? Aí eles falam dos ancestrais, né? Falam de toda aquela honra que a família pede, né? Que a sociedade cobra. E é interessante que a simbologia da Mulan fala muito sobre essa questão da honra. Então a gente vê que... Calma, me mostra. Ai, gente, eu acho que no fim da live a gente tem que só fazer comentários sobre as frases mais legais do filme.
É desonra pra todo lado no filme, né? Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra pra todo lado. E quando a Mulan, ela parte, né, ali daquela casamenteira, daquela bagunça que a mulher fala pra ela que ela nunca vai trazer honra pra família dela, existem dois símbolos muito interessantes ali. O símbolo de honra masculino é a espada. E o símbolo da honra feminino é o cabelo. Então ela usa a espada do pai para cortar o próprio cabelo. Então é como se fosse realmente uma simbologia daquele sentimento de desonra que ela sente e daquele masculino que ela traz para conseguir mostrar essa parte dela que quer existir. Então ela faz como se fosse um último movimento de identificar as forças que ela tem e tentar mostrar essas forças para o mundo. Então ela faz um resgate de autoestima. Ela fala, não, tudo bem, eu tenho essa desonra, só que eu sei por que eu fiz isso, eu sei por que eu sacrifiquei esse lado, eu sei o que eu quero fazer, eu quero proteger meu pai, minha família, enfim, o que ela faz ali no filme, né? Que ela luta, no fundo, contra uma injustiça. A Mulan, ela não é tão ligada, assim, ao fato de ser o pai dela. Ela é ligada ao fato da luta por uma sociedade melhor e mais justa. Isso é bem legal, assim, bem mais igual, né? É bem bacana. Ai, o pessoal deu risada aqui, muito bom. A Tainá com calma mimosa. Eu acho que a gente pode colocar no subtítulo ali da live. Calma mimosa! Não é pra se autopunir, é pra se autoaceitar. E vamos lá. E é interessante também que dentro dessa simbologia toda, a gente percebe que a Mulan, ela começa feminina demais, né? Então, toda essa parte da casamenteira, né? Essa questão toda mostra o lado hiper feminino. Aí depois ela inverte completamente os papéis, né? Então ela vai se fantasiar de homem lá, que ela passa quase que o filme inteiro vestida de homem, né? E aí depois, na verdade, no fim das contas, pra vencer realmente, assim, pra aquele Ultimate Final Winner, que ela acaba com os últimos Unos, né, e salva o Imperador, ela une as duas. Então é quando a gente vê ela vestida de mulher, né, com a vestimenta da mulher, as pessoas já sabem que ela é mulher, só que ela não está hiper vestida, né, nem maquiada, nem muito exagerada, e não que a maquiagem seja um exagero, tá, gente? Só pra deixar esse parênteses aqui. É que foi uma forma que o filme conseguiu mostrar, né? Isso a gente tá falando de símbolos. E aí a gente já elimina alguns desses símbolos e aí ela consegue esse equilíbrio, né? E a gente percebe que o que ela faz naquele momento? Ela inverte os homens do exército. Então o pessoal tá todo vestido de mulher pra usar os atributos femininos na luta. E aí o que ela mostra é isso, é que o equilíbrio dos atributos masculinos e femininos é o que faz os grandes soldados. E eu acho maravilhoso isso, incrível, sensacional. Queria deixar aqui meu parecer, aqui, né? Minha menininha já tão crescidinha, salvando a China. Gente, é muito vício num filme, né? Mas, bom, vamos lá. Qual que é a questão da autopunição, né? Por que eu trouxe um pouco dessa fala? Falei que eu queria trazer pra vocês isso de uma forma um pouco mais leve, porque o que acontece? A culpa é um sentimento muito difícil pra gente de lidar. Então, a culpa, ela pode existir por várias razões. Ela pode existir porque a gente se sente inconscientemente fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então, por exemplo, tem gente que se sente culpado por ter mais sucesso que um pai, alguma coisa assim. Tem gente que se sente culpado porque mudou de país e a trabalho, deixou o pai, alguma coisa assim. Isso eu tô falando sobre os pais porque são as que são mais inconscientes. Porque, na verdade, muitas vezes o pai nem tá sabendo aí dessa relação, né? Só que, sei lá, ele ficou triste, né? Ficou amuado, não sei o quê. E aí você não consegue deixar isso explícito, não consegue sentar, conversar e deixar de forma clara que você não está abandonando aquela pessoa, você está correndo atrás, né, daquilo que você deseja e que você tem uma relação boa. Isso acontece muito. Nem todos os pais vão conseguir ter esse diálogo, nem todos os pais criam os filhos para deixá-los ir. Não necessariamente vai ser tão simples, só que você precisa conseguir identificar qual é a sua culpa
se ela é mais inconsciente, se ela é mais consciente, se você tem um certo comportamento que te gera uma culpa, se tem alguma coisa que você faz que você não gosta de fazer e quando você faz, você se sente culpado. Tudo isso são evidências de que nós temos coisas para trabalhar, de que nós temos comportamentos para rever, de que nós temos histórias para rever, de que nós temos desejos ou vontades, né, que a gente não tá conseguindo realizar por alguma coisa que tá segurando. Então, dentro até, inclusive, das coisas que ficaram chatas de ouvir, estão aí as benditas crenças limitantes. Só que a culpa, ela é um sentimento que ela não só tá ligada a essas crenças, como a muitas outras coisas. Então, a gente pode se sentir culpado de forma injusta ou incoerente, né? Às vezes a outra pessoa te machuca, só que ela faz parecer que a culpa é sua e você vai aceitando, porque você tá tão acostumado a aceitar, você tá tão acostumado a sentir culpa que você vai, é mais uma culpa, vai, pega aí, deixa eu colocar aqui nas costas. E você vai sentindo culpa, e tudo isso vai diminuindo a sua autoestima, diminuindo a autoestima, porque a culpa, assim, é como se fosse uma lata de lixo e você joga uma bolinha de papel, assim. Cada vez que você se sente culpado por uma coisa, uma bolinha de papel, uma hora essa lata de lixo entorna, e todo esse lixo tem que ir para algum lugar. E existem diversas formas das pessoas lidarem com isso. Então, existem pessoas que se machucam, inclusive fisicamente, ou pensam em tirar a própria vida. Isso é algo sério. É a pessoa pedindo ajuda em um nível de que ela não tá conseguindo encontrar uma solução pro problema, porque para ela o problema tá grande demais. Ela não tá sabendo nem qual é o problema. Então, ela não conseguiu nem identificar qual é aquela culpa. E quando a gente trata isso como se fosse uma esquisitice ou algo tipo, ai, que bobagem, normalmente o que acontece? Você vê a última bolinha, né? Então, assim, a pessoa fala, nossa, mas tentou se matar por causa de tal coisa? Que insignificante. Óbvio que não. Então, assim, aquela é só o último papelzinho que entrou na lixeira. Aquela lixeira tem um monte de coisa, tá cheia de coisa, e a gente precisa olhar para cada um daqueles papéis e revendo esses papéis, revendo as expectativas que existem nesses papéis e que às vezes a gente não está disposto a cumprir, não consegue cumprir, ou cumpre perfeitamente bem e acha que não está fazendo direito. Existem todos os tipos de possibilidades ali, incluindo o da Mulan, que era o fato dela não conseguir trazer a vida a essa metade dela. Então ela sentia culpa, porque ela pensava, poxa, eu queria dar orgulho pros meus pais, eu tô nada contra meus pais. Só que a sociedade e eles esperam que esse orgulho venha de uma determinada maneira. E eu sou de outra forma, e eu quero que as coisas sejam diferentes, para que eu consiga existir no mundo, né? Para que eu consiga fazer as coisas da minha forma. E quanto mais todo mundo fica triste ao redor dela, quanto mais aquilo não encontra espaço, quanto mais ela tenta dizer e não encontra espaço, mais ela guarda. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, até o momento que a pessoa não aguenta mais, né? Então a gente vê que nessa meio que transformação que ela faz, né, da Mulan pro Ping, né, que é o soldado lá, ela é uma espécie de morte de um personagem para entrar outro personagem, para que ela consiga, pelo menos em algum lugar, viver aquele personagem. E aí, com um pouco de tempo, ela percebe que ela não é nenhum personagem. Ela é quem ela é. E ela consegue trazer com força esse valor que ela tem. E ela mostra que é assim que se ganha a guerra, né? Então, quando ela vem ela mesma por inteira, íntegra, aí é que ela ganha a guerra lá no final do filme. E então, assim, aí eu anotei aqui agora, eu vou ler um papelzinho aqui pra vocês que eu queria ler perfeitamente do jeitinho que a frase foi escrita, que eu achei ela muito bonita. Tá escrito assim, ó: amor próprio é um processo de libertação e de se permitir ser exatamente como você é. Então, não só é um processo de libertação e permissão, como também é um processo de exploração. Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente quem nós somos. Isso tá meio perdido ali. Então, a Mulan mesmo, ela passa por isso no meio do filme. Ela passa de um extremo para outro extremo. E depois que ela vai conseguir equilibrar esses papéis. Então, ela passa o filme todo, na verdade, não sabendo quem ela é. Até que ela consegue integrar aquilo e descobre que ela é uma soma dessas coisas, né? De todas essas habilidades, de todos esses movimentos.
E aí no fim do filme existe um símbolo até bem interessante, que é o fato dela negar aquele cargo, né? Então o imperador fala lá que pede pra ela ter um cargo oficial. E aí o carinha lá, aquele carinha... Putz, eu esqueci como é o nome dele. Que é aquele que fica anotando lá, ele passa o tempo todo anotando, aquele arrogantezinho lá. E ele fala que não tem cargos disponíveis, né? Aí o imperador fala, fica com dele. Que é maravilhoso, eu acho lindo. E ela recusa, né? Ela fala assim, não, obrigada, mas eu já passei muito tempo longe de casa e tal, eu quero voltar pra casa. Isso é a postura de alguém com a integridade forte o bastante, já uma construção interior forte o bastante para saber o que ela deseja e o que ela não deseja e não ter medo de apresentar isso pro mundo. Então, legal, você tá me oferecendo um cargo que provavelmente a China inteira queria, só que eu não quero. Eu quero um outro tipo de vida, te agradeço, mas não obrigada. Que, aliás, a gente vai falar sobre dizer não em algum momento até o fim desse ano, porque isso é muito, muito, muito importante. E então, assim, é esse encontro da Mulan com o próprio valor que faz com que ela aceite, né, quem ela é e que traz toda essa força e que então transborda nos outros, né? Porque a gente vê como que as pessoas melhoram depois que ela encontra essa harmonia. Eu acho muito bacana, tem umas partes do filme que... aquela parte do treinamento, né? Que tem as duas medalhas ali, né? Tem aquela música Homem Ser, que eu acho aquela música linda, e eu acho que ela tem muito a ver com o ser humano, né? Com o homem no sentido de humano, embora no filme traga muito a questão do masculino. Ele fala, tem duas partes que eu gosto muito, que é aquela uma vez centrado, né? Você vai ganhar, então você vai ganhar a guerra uma vez que você estiver centrado, e ela acaba demonstrando isso. E a parte que ele fala sobre a disciplina e a ordem. Então, ele mostra que são as duas coisas que vão apoiar a nossa conquista do inimigo. Que, a meu ver, também ali ele está falando do nosso inimigo interno, né? Da nosso diálogo interno, nossa conquista sobre nós mesmos. E disciplina e ordem, lá para eles é representado naquelas medalhas, né? Naquelas, tipo, um punhal ali, né? Não sei muito bem como que se chama aquilo. E aí ela acaba usando a criatividade dela, né, que é uma força feminina, que é a forma como ela é demonstrada no filme, a inteligência dela ela é muito estratégica, muito esperta. Ela usa os dois de forma diferente para alcançar o objetivo. E isso para mim é muito simbólico. Eu acho que é pra gente levar pra vida, né, que é uma coisa que faz bem para que a gente compreenda que o nosso caos, ele tem solução. Então, é começar a dar um pouco de disciplina, um pouco de ordem, aumentando a disciplina e a ordem até que a gente saia desse caos interior. E agora eu vou dar uma bronquinha aí, eu vou ouvir um Calma Mimosa de novo, tenho certeza. Mas vou dar uma bronquinha aí em todos vocês, eu já falei uma vez sobre isso, sobre a questão de falar boy lixo, ou pessoa lixo, ou qualquer coisa assim. Eu sei que é divertido, eu sei que a gente dá risada, só que o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tenta consolar uma pessoa falando pra ela que a outra pessoa é um lixo, você põe a pessoa que você tá tentando consolar pra abaixo do lixo. Então, por favor, eliminem este vocabulário, eliminem esse hábito e não diminuam as pessoas, mesmo que você esteja com muita raiva do cidadão ou da cidadã, né? Porque tudo que eu tô falando vale pros homens também. Tá? A gente tá falando da Mulan porque a Mulan é uma mulher, né? Não tem o Mulan, né? No filme da Disney. Só que os homens aí invertam tudo, funciona tudo igual, né? Existem muitos homens que têm essa problemática igual, né? Eles querem mostrar a que vieram de outra forma que não aquela que é esperada deles. E então toda vez que a gente fala pra uma pessoa que a pessoa que ela ama tecnicamente é um lixo, na cabeça dela vira uma confusão de sentimentos. Porque, primeiro, ela deve ser pior que o lixo pra amar o lixo. Porque a pessoa ela tem um diálogo estranho, né? Ela fala, mas por que o cidadão é tão ruim? Por que eu gosto dessa pessoa? Segundo, se você gosta dessa pessoa e a pessoa não te quer, ou te fez sofrer, ou te deixou por alguma razão, e você fala que a pessoa é um lixo, a pessoa que foi deixada pelo lixo, ela tá em que status? Né? Tipo assim, como no status deixado pelo lixo. Tipo, a pessoa se sente pior ainda. E a gente vai diminuindo a autoestima da pessoa que a gente tá tentando ajudar. E falando do outro.
Então, tenham cuidado para falar do outro. O foco não é o outro. Ele tá na história, ele tem, né, tem aquela conexão de uma pessoa com outra. Então, se a pessoa estiver te contando de um relacionamento que deu errado, qualquer coisa do tipo, vai ter o elemento X, vai estar lá. Só que você não pode denegrir esse elemento. Tem que tomar cuidado com isso. Até porque ele é uma pessoa. E tem alguém do outro lado também tentando, sei lá, consertar com a pessoa. Não é nossa função. Nossa função é dar apoio da melhor forma que pudermos e ponto. E é só isso. Cuidado com as palavras, gente. A gente passou por PNL justamente nesse aspecto. Palavras são poderosas. Aliás, acho que é isso aqui, tá no comentário aqui. As palavras têm muita força, pode ser muito ruim o impacto emocional disso. Sim, é muito difícil de ouvir, falo por experiência própria, que eu já passei por uma situação dessa, de ouvir incessantemente que a pessoa que eu gostava era uma pessoa lixo, era uma pessoa que não valia a pena, era um canalha, era não sei quem. E assim, não é aquilo que você quer ouvir simplesmente, não te ajuda em nada, você sente pior ainda, você fala, mas qual que é meu problema? Eu já tenho um problema de começo, assim, né? Como é que eu gosto dessa pessoa? Então você começa a duvidar da sua capacidade de se relacionar bem com pessoas. E aí, porque você se relacionou com uma pessoa e não foi muito legal, você de repente não quer mais se relacionar com ninguém. Enfim, gera uma bela bagunça simplesmente por causa de uma frase mal posicionada. Então, tomem cuidado com essa parte, porque a nossa intenção, sempre quando você procura apoiar alguém, e na verdade, se você puder, sempre em todas as interações da sua vida, é aumentar o valor que aquela pessoa tem, que ela sente dela mesma. Então, é para que ela realmente ela perceba que ela tem função no mundo, que ela tem valor no mundo, que ela tem importância, que de repente ela tá passando por um momento difícil, só que isso passa. É importante que a pessoa tenha essa percepção. Tá doendo, vai doer um pouco e vai passar, então não vai doer para sempre, para que ela consiga construir um caminho racional de aceitação e cura daquilo, porque alguma coisa tá doendo, e é mais de uma coisa, normalmente é mais de um sistema. E aí a gente percebe que assim, a Mulan, o que ela fez, né, quando ela sentiu no fundo do poço ali, né, ela pensou, eu quero fazer alguma coisa certa, alguma coisa que importa de verdade, para que eu sinta que eu tenha valor, né? Ela fala isso aí numa parte do filme, para que ela veja o valor nela mesma. Isso faz muito parte do que a gente falou na live de propósito transformador massivo, né? O PTM. Muitas vezes, quando a gente chega nesse momento de não enxergar mais o nosso valor, não conseguir compreender mais nada daquilo, pensem ou digam para pessoas, se vocês estiverem no caso dos apoiadores, que o mundo tem muitos problemas. E que uma vida faz toda a diferença. Então, se aquela pessoa não vê mais significado em nada, que ela escolha uma causa para apoiar. E aquilo, com certeza, vai puxar ela para cima. Se ela escolher alguma coisa, ela fala assim, não, eu realmente não sirvo para nada. Então, eu vou ajudar, sei lá, as pessoas que estão defendendo a Amazônia. Com certeza, aquele propósito vai conseguir puxar ela para cima, porque é a vontade real de ser importante, de fazer a diferença no mundo. E as pessoas podem, cada um de nós podem, jamais duvidem disso. Então é uma ótima forma de apoiar a pessoa sem dar uma solução para ela. Diga a ela que cada vida importa e que se para ela nada mais faz sentido, para que ela escolha uma causa e vá lutar por essa causa. A Mulan fez isso e aí deu super certo, ela encontrou a força que ela precisava. Vamos lá, deixa eu dar uma lidinha aqui. Minha psicóloga falou nisso comigo semana passada, que muitas vezes a pessoa só quer desabafar. E aí podemos ajudar ouvindo, porque ouvir também é um apoio. Ouvir é um grande apoio, gente. Um grande apoio mesmo. Muitas vezes era só o que a pessoa precisava. Às vezes, quando você fala algo pra alguém, no momento em que você fala, que você tenta fazer com que aquilo se torne claro pra outra pessoa, se torna claro pra você. Então, às vezes, a pessoa só precisa disso mesmo, um espaço pra falar. Aprender a nos blindar, porque tem um impacto de energia em cima da gente. Sim, lembre-se sempre disso. Aliás, super obrigada aqui por esse comentário, ele é bastante importante. Para você que está apoiando alguém, né, lembre-se que você é você e o outro é o outro, né? Então é preciso que a dor do outro seja curada pelo outro,
você vai apoiá-lo e não vai tentar carregar nada, não, enfim. Não é seu, é do outro. Deixa ele viver, deixa ele passar por isso. Ele é forte o bastante para passar por isso. Às vezes, inclusive, quando você começa a ajudar muito, apoiar muito a pessoa, né, o hiper cuidado, a mensagem que você demonstra para a pessoa é que ela não é capaz. Então, quando a gente cuida demais de alguém, a mensagem que você está passando para ela é que ela não é capaz de cuidar de si mesma. E a pessoa aceita essa mensagem. E ela tem essa sensação de que ela não é capaz de cuidar dela mesma. Isso é perigoso, gente. Não façam isso com as pessoas, não. E se fizerem, vão lá e corrijam, tá? Que às vezes a gente fala aqui como se ninguém errasse, né? A gente erra, a gente vai lá e conserta quando erra. Normal, ser humano. Estamos em um momento muito difícil nessa pandemia. Vi isso. Tinha clientes que me ligavam com 30 ou 40 minutos no telefone. Gente, essa parte é muito difícil. Eu acho que essa é a mais difícil pra mim, assim, quando uma pessoa desconhecida, né? A pessoa, ela começa a falar com você e falar, não para de falar. Então, é um sintoma grave. A pessoa que não para de falar, ela fala incessantemente. Não é tipo eu na live, viu, gente? Por favor. Tô quase lá, gente. Meu Deus. Vou fazer uma auto-reflexão aqui depois disso. É porque ela tá querendo atenção, né? Ela tá chamando atenção de que algo está errado. Só que nem sempre você tá numa posição fácil, né? Então, se você for um vendedor, por exemplo, aí chega a pessoa ali e começa a descarregar em cima de você, você fala, meu Deus, o que eu faço? Eu só queria fazer uma vendinha aqui, ó. Só queria vender um pão. E a pessoa tá aqui contando a vida e descarregando. Não é simples. Aliás, essa é uma das razões pelas quais toda a nossa tecnologia evolui para que seres humanos não falem com seres humanos, né? Que a interação não tá dando muito certo. E isso é muito sério, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei na brincadeira aqui agora e fiquei pensando. Só que é importante que a gente saiba cortar um pouco também, tá? Impor um limite, colocar um limite e ser firme nesse limite, porque nós temos o nosso espaço também e a outra pessoa não tem que ficar invadindo o espaço de ninguém. Pode ser que você não seja a pessoa mais apropriada para dar esse apoio, então não se sobrecarregue também. Isso é importante. É importante que a gente saiba se cuidar, saiba se amar, para conseguir cuidar e amar o outro. Live não conta, estamos aqui para adquirir seus conhecimentos. Isso, pega, aquela jogando, né? Joga aqui pro mundo, peguem tudo, passem pra frente. Mas aqui eu tenho que falar, né? Se eu não falar, a gente podia fazer o teste, né? A gente fica uma live em silêncio. Só que aí eu teria que ver vocês, pra ver que vocês estão em silêncio também. A gente fica uns 30 minutos em silêncio, que é um super desafio. Parece que não, mas é. E, bom, eu acho que essa é a mensagem de hoje sobre o quanto a Mulan traz a inteligência, a criatividade, o valor, o propósito, todas essas formas da gente lidar com o nosso desejo de mostrar aquilo pelo qual viemos, né? Como nós somos únicos, a nossa integridade, a nossa forma de ser, a nossa forma única de ser. A Mulan, ela tem muito essa questão da definição dos seus valores nos seus termos. Então, ela impõe os limites. A sociedade não diz quem eu sou. Eu digo para a sociedade quem eu sou e a sociedade me aceita por quem eu sou. Porque a minha contribuição é única. Sem mim, esse país não seria livre, né? Ele seria escravo dos hunos. Então, ela já provou que tá certo. Pode seguir esse caminho aí. É isso. Então, vou repetir aqui essa última frase. Definir os seus valores nos seus termos e mostrar para o mundo. Não é o mundo que te diz quem você é você que diz para o mundo quem você é. Assim como ontem nós falamos que não é o mundo que te dá amor, é você que dá amor para o mundo. É sempre assim, de dentro para fora. E quando a gente precisa de apoio, a gente pede apoio. E quando a outra pessoa pede pra gente, a gente dá apoio. E assim a gente apoia uns aos outros e cresce todos juntos. Então, sejamos Muxus de vez em quando. Porque o Mushu é maravilhoso. Esse é o momento da live que a gente vai falar aqui das frasezinhas do Mushu. Então, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Pra todo mundo que é do Clube das 5 aqui, ó. Pra todo mundo que é da formulazinha pronta do Milagre da Manhã. Que eu sou fã, gosto, recomendo.
Muito linda a mensagem. O filme da Mulan é um encanto, né, gente? Aliás, tá saindo aí um filme novo, né? Foi bem de encontro aí com a live. Eu tô meio perdida no cinema, mas acho que tá saindo. O Mushu é maravilhoso. E vocês veem, o Mushu, ele tem essa figura, né? Ele é um apoiador meio desqualificado, né? Coloquei umas aspas aqui se você estiver ouvindo só o áudio. Ele é o cara lá que tecnicamente ele não tá apto para aquela tarefa, só que ele tá de coração, né? Ele tá ali para realmente apoiar, ele realmente quer que dê certo, ele realmente tá ali com ela. Então, eles acabam aí na bagunça deles fazendo a coisa dar certo. Eu adoro o Mushu, sou super fã dele. E do Grilli também, não dá pra gente esquecer o Grilli e o cavalo. A Alice passou, a Alice tá aqui. A Alice tá um pouco enjoadinha hoje que eu movi os móveis de lugar, gatos não gostam muito disso. Mas ela veio dar oi aqui pra vocês. A Alice é meu dragãozinho. Né, dragãozinho? Pessoal, bom sábado à noite pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por estarem aqui. Espero que todo esse conteúdo faça muita diferença pra vocês. Esse especialmente. Então eu fiquei super orgulhosa da forma como essa live se desenvolveu. Porque eu sei que esse é um recado bastante importante. Então passem pra quem vocês pensam que precisa ouvir, né? De repente só passa uma live aí, joga lá pra pessoa e pode ser que faça toda a diferença do mundo, certo? Beijos enormes e até amanhã.